maravilhas, né? Pessoas enfermas, doentes, e o Espírito Santo de Deus trabalhava, né? Através dele naquele lugar. E a palavra de Deus, ela é como fogo, né? Como arde o nosso coração, como diz assim. E muitas das vezes a gente parece que a gente está frustrado, a gente não entende. Às vezes a gente passa situações, porque parece que o coração está o quê? Endurecido, duvidoso. E às vezes a gente está assim, se encontra como aqueles dois homens no caminho de Emaús, não está mais recebendo a palavra de Deus, não está tendo mais conhecimento, parece que entra por um ouvido e sai por outro, não está recebendo mais a palavra. Quantos problemas e, de repente, frustrações que vocês passaram durante a sua trajetória? Quantas experiências pesadas que você já teve nesse percurso? Né? Confusões na mente, dúvidas. Muitas das vezes a gente perde a esperança. Quantas frustrações nós passamos? E assim como aqueles dois homens caminhando, conversando, lembrando, né, do que Jesus tinha acontecido com ele ali, né? Mas eles estavam, a esperança dele tinha desfalecido. Por quê? Poxa, Jesus, eu pensei que ele era a nossa esperança, e agora? Quem vai salvar Israel? E como que vai acontecer? E eles ficaram muito perplexos ali, frustrados, né? Angustiados, desorientados, né? Porque Jesus, ele tinha sido crucificado. Levaram Jesus, colocaram ele no sepulcro, fecharam. Mas nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia! E eles estavam ali duvidosos. Será que ressuscitou mesmo? Estava causando frustração. Ele, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que é verdade? Né? Parece que secou aquela esperança, como uma árvore, né? Seca. Né? E agora, o que a gente vai fazer? E o que vai acontecer agora? A gente está aqui, porque muitas das vezes está assim, a gente não quer orar, a gente está vazio, né? A gente está frustrado com certas coisas e a gente quer parar. E também acontece, né, conosco, dentro da igreja, né? Mas nós precisamos o quê? Ter fé, fortalecer o Senhor. Porque aqueles dois homens, eles se encontravam ali angustiados, mas tem um versículo que fala, 2 Coríntios 4, 8, 9. 4, 8, 9, que fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O próprio Paulo, né, escrevendo na sua carta, ele falava sobre essas aflições que a gente acontece, que a gente não pode se desanimar, né, que nós possamos seguir exemplos de fé, né, e sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos sofrimento, sim, né, nas viagens de Paulo, era sofrimento, angústia, perseguições, mas ele tinha fé, ele incentivava o povo, né? E a palavra de Deus é o quê? Nos exorta para a gente fazer o ide, e vai, não importa. Pode ser angustiados, mas não atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados. Passamos por tudo isso, perseguição sim, tribulação sim, mas nós sabemos que Deus está conosco, né? Jesus está junto e Deus fala essa palavra para você hoje. Não se frustre no caminho, não fique assim desesperado, né? Porque sabemos que Jesus, ele conhece você, Jesus conhece a tristeza, e Deus está vendo cada um pelo caminho que está passando, que vocês estão passando, porque Deus, ele conhece o profundo, e Deus quer o quê? Te animar, te fortalecer, tirar toda a dúvida, né? Então olha para o céu, Senhor, toma minha família, Senhor, nosso trabalho, situações, Senhor, tira toda a dúvida, que eu possa confiar, que eu possa buscar o Senhor, porque o Senhor Jesus é o Deus que dá resposta, conhece, né, as suas orações pela madrugada. Deus quer relacionamento. E como que você tem buscado o Senhor? Qual o seu tempo? Você tem buscado o Senhor? Os surdos precisam também ser alcançados, né? Vocês precisam também estar orando pelas crianças, por esse ministério, orando pelo pastor, né? Os membros dessa casa, né? Eu sou ali, eu sou da Igreja Batista da Trindade, e a gente tem esse trabalho ali, né? O trabalho do louvor, os pastores, e nós precisamos estar o quê? Junto, orando, intercedendo pelos nossos líderes, pela nossa liderança, pelo nosso pastor, clamar para que o mover do Espírito Santo aconteça, que nós possamos ser cheios, avivados pela palavra do Senhor. A gente não pode só ficar num grupo, vou ficar nessa particularidade, não. A gente precisa se unir, nós somos um corpo. E nós temos, as nossas mãos, né? É como uma brasa, né? Uma brasa que é tocado. É uma unidade, né? O fogo, a pedra, cada um tem suas características que é colocado em torno. E junto a gente, em oração, a gente o quê? A gente se move a um arder do Espírito Santo de Deus com todos os ministérios, né? E aqueles 2 homens, eles estavam ali naquele caminho, tristes, né? Versículo 17 fala assim: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E por que você está triste? Jesus, ele te conhece. Jesus, ele te conhece o que você está passando, o que está por dentro da sua vida, assim como aqueles 2, né? As pessoas estão olhando, né, à frente, mas por dentro Deus, ele conhece você. Jesus falou: por que estás triste? Por que estás triste? Passe os slides, por favor. Está preparando ali. E Jesus estava ali naquele caminho e fez essa pergunta para eles, né? Olha,
Quem olha apenas para os problemas não enxerga Jesus no caminho. E muitas das vezes a gente também está desse jeito, porque a gente somos egoístas, a gente só está olhando para os nossos problemas, né? E a gente pergunta, Senhor, o que está acontecendo? Né? E às vezes a gente não entende certas coisas que acontecem, às vezes enfermidade, outras situações, problemas às vezes na igreja, às vezes a gente está olhando só para dentro de nós, só que a gente não está olhando para Jesus. Então a gente tem que o quê? Nos avaliar. Será que eu estou certo? Será que eu estou clamando? Senhor, clama ao Senhor Jesus, tem misericórdia, que eu possa enxergar o Senhor Jesus no caminho, que eu possa entrar verdadeiramente no céu, Senhor, né? Tocar o céu, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Que às vezes nosso coração parece que está bloqueado, angustiado, só olhando para as situações, problemas, e às vezes a gente está assim, triste, de cabeça baixa, né? Não acontece às vezes na nossa vida, a gente esquece que Jesus está ali, ó. Jesus está no caminho, Jesus está ali, está vivo. Jesus é presente, e Jesus conhece os projetos, os sonhos, né? As intenções. Deus conhece todos os detalhes. O Senhor Jesus